Deus. Vamos nós, meus irmãos, abrir a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, e que privilégio fazermos isso. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia em mãos, Neemias 12, hoje nós vamos então, são os dois últimos capítulos, 12 e 13, então, permitindo o Senhor, no próximo domingo nós encerramos, Pamela, Neemias, essa jornada que tem sido, para mim, maravilhosa de andar, de meditar, e eu espero que para você, para a igreja do Senhor, tenha sido também, ou esteja sendo, uma caminhada maravilhosa. Se você perdeu alguma das pregações, vai lá no nosso canal no YouTube, acessa no canal no YouTube, lá tem todas as pregações, exceto Neemias 6, né, Diego? Mas tem, fora isso, já tem todas as pregações lá. Então, se você porventura perdeu alguma pregação, vai lá, acompanha, para que você possa compreender melhor toda essa série em nome de Jesus. Neemias 12, quem está comigo, amém? Vamos orar antes de nós começarmos, que eu vou saltar alguns versos, então vamos orar pedindo que Deus, o Espírito Santo do Senhor, nos oriente nessa caminhada na palavra de Deus. Deus Pai, amamos o Senhor, meu Deus. Amamos, Pai, a Tua palavra, Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela opera em nós, Pai. Amamos, Pai, porque ao ler a Escritura nós somos impactados, Pai. Amamos, Pai, porque o Senhor não simplesmente derramou do Teu Espírito na vida dos escritores, não somente o Senhor derramou do Seu Espírito na preservação da Escritura ao longo da história, mas o Senhor derrama do Teu Espírito agora em nós, Pai, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Pai. Nós oramos, Pai, para que em cada um de nós, Pai, haja uma sede, Pai, pelo entendimento da palavra, Deus. Que nós não leiamos simplesmente para cumprir um rito, Pai, mas que nós desejemos realmente absorver o que o Senhor tem para falar comigo hoje, Pai. O que o Senhor deseja falar comigo, o que o Senhor deseja me confrontar, o que o Senhor deseja me confortar através do Teu abraço e afago vindo das Escrituras. Esse é o nosso desejo, Pai, esse é o nosso coração, Pai. Então pedimos, Pai, que essa manhã o Senhor continue operando, Pai, a Tua presença que é tão real no nosso meio, Pai. Nós não queremos desperdiçar essa oportunidade, Deus, mas nós queremos abraçá-la, Pai, com alegria, com contentamento, com dedicação, com satisfação, Deus. A Ti toda honra, glória e louvor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Neemias 12, semana passada, Fernanda, falamos de Neemias 11 e era uma lista um tanto quanto grande, Mauro. E aí nós tentamos caminhar através dessa lista e lembrar que Deus usa pessoas. E quando nós falamos que juntos somos mais fortes, é porque nós vimos Deus ao longo da história do livro de Neemias, usando vários momentos, um grupo de pessoas, muito embora, Flávio, ele plantou no coração de Neemias uma visão, deu a ele um direcionamento, ele disse, você não vai fazer sozinho, eu estou erguendo homens e mulheres para fazer essa grande obra contigo. E aí nós continuamos basicamente essa lista, Jéssica, que começamos lá no capítulo 11, ela caminha aqui para o capítulo 12 também. Então, do capítulo 12, do verso 1, irmã Cleide, até o verso 26, nós temos uma lista. E essa lista, Sibeli, ela é quase um prenúncio, um preâmbulo, assim, da narrativa principal que está a partir do verso 27 desse capítulo, que é a dedicação dos muros. Por isso que hoje nós vamos falar sobre dedicação ao Senhor. Porque, de fato, esse capítulo, Jean, o que ele está tratando é os muros estão prontos, agora nós queremos dedicar isso para Deus. E por que, então, que a gente tem essa lista de 26 versículos no começo do capítulo 12? Porque aqui nós vamos ler, se a gente ler o versículo 1, por exemplo, vai dizer, esses foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. Essa é a primeira leva quando quando há a possibilidade de voltar do cativeiro babilônico. E aí Zorobabel vem primeiro, depois vem Esdras, com outra leva, por último vem Neemias.
Então, Vinícius, é importante a gente entender que houve um fluxo de pessoas antes da geração de Neemias, que eles mantiveram, ou pelo menos desejavam manter, essa linhagem sacerdotal que era fundamental para agora que os muros estavam prontos, agora que o templo estava erguido, a gente precisava também de sacerdotes e levitas. Porque naquela estrutura, dependia desses homens para que os sacrifícios fossem apresentados ao Senhor, para que o culto ao Senhor pudesse ocorrer da forma como Deus prescreveu na sua lei. Então, o que ele está nos garantindo aqui é que essa dedicação, que vai acontecer a partir do verso 27, ela acontece conforme o padrão de Deus estabeleceu, que era através de levitas e sacerdotes. O povo, então, podia apresentar-se, ou apresentar seus sacrifícios ao Senhor, porque a estrutura física estava pronta e a estrutura pessoal também estava pronta. Está todo mundo aqui? Então, a partir do verso 27, nós temos essa narrativa da dedicação dos muros. Então, entenda que do verso 1 ao verso 26 é isso que acontece. A narrativa está sendo preparada para dizer, se o templo está pronto, ele precisa ter sacrifício. Para ter sacrifício, precisa de sacerdotes e levitas. Se precisa de sacerdotes e levitas, está aqui a lista daqueles que regressaram. Então, a partir do verso 27, é onde nós vamos, de fato, nos dedicar a olhar no dia de hoje. E ele diz o seguinte: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos, com ação de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e Asmavete, pois esses cantores haviam construído os povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes, os levitas, se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e o muro. Meus irmãos, a gente está falando de dedicação ao Senhor. Aquele povo precisou um dia ir buscar sacerdotes e levitas para que essa dedicação, irmã Mônica, fosse viável, já falei isso. Só que pela graça do nosso Deus, pela ação do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, nós temos em Jesus Cristo o sumo sacerdote perfeito, aquele que uma vez só entrou e apresentou o sacrifício por nós, de maneira que esse sacerdócio aqui, do versículo 1 ao versículo 26, que era o sacerdócio araônico, lá da época de Moisés ainda, ele precisava ser feito diariamente, os pecados precisavam ser expurgados a cada sacrifício. Havia a expurga do ano, o Yom Kippur, que era o dia da expiação, que acontecia para todo o povo de Israel. Mas Jesus Cristo rompe tudo isso, e ele diz: eu, uma vez por todas, me apresento como sacrifício vivo e real, pela sua vida, pelos seus pecados. Tudo que você fez ontem, hoje e amanhã está pago, cravado na cruz do Calvário, e eu não morri porque eu, na verdade, ressuscitei. Estou à direita de Deus o Pai e intercedo pela sua vida. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Então nós, diferente do povo, para dedicarmos algo ao Senhor, já que estamos falando de dedicação, não precisamos mais ir atrás de sacerdotes. Não precisamos mais ir atrás de levitas, Diego. Alguém ia chegar lá no Diego, e precisar apresentar a oferta através do Diego. Não, não existe mais isso. Você tem acesso a Deus o Pai. E você, então, é responsável pelo seu nível de dedicação ao Senhor. Porque não está na mão de ninguém, está na sua. Não tem como dizer, eu não apresentei porque não tinha sacerdote. Porque o sumo sacerdote já garantiu isso por nós. E agora você tem acesso a Deus o Pai. Pastor, então maravilha, entendi. É só fazer, já que não precisa mais ir atrás de ninguém, não precisa procurar ninguém, não depende de pastor, de líder, disso, daquilo, é você e Deus. Então tá beleza, entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo, posso cruzar meus braços, voltar para casa e tá tudo certo.
Não é isso que nós vemos na narrativa, e não é isso que nós aprendemos para a nossa vida espiritual hoje também. Porque o que nós vimos aqui, ao ler o verso 27, é que eles mandaram buscar levitas, cantores. E aí, a partir do verso 28, nós vemos essa narrativa dizendo, e eles então, ao chegarem, eles tinham montado vilas para eles. Verso 29 diz que eles então se purificaram para esse ato cerimonial. E o que eu e você precisamos entender, através desse texto, e aplicando para a nossa vida hoje também, é que toda dedicação, ela começa com essa purificação das nossas vidas. Se a gente de fato vai viver dedicação ao Senhor, nós não podemos viver num estado de impureza. Nós temos que vivê-la num estado de pureza. E de novo, quem garantiu isso para nós? Jesus Cristo. Em Efésios 5 é maravilhoso quando Paulo está usando a imagem da esposa e do esposo, ou do marido e da mulher. E aí ele então olha para os maridos e diz, maridos, vocês têm que se sacrificar pelas esposas como Cristo sacrificou-se pela sua noiva, pela sua igreja, para apresentar ela a ele mesmo sem mancha, mas pura diante dele. Então o que Cristo garantiu para nós foi dizendo, você não consegue ser puro em você mesmo, mas eu garanto pureza para você. Se aproprie dessa purificação que vem pelo sangue de Jesus Cristo. Então toda a nossa dedicação, o povo foi dedicar os muros. Nós não precisamos mais desse rito através de sacerdotes e levitas, mas nós continuamos precisando passar não mais pelas águas da purificação, como os sacerdotes e levitas aqui tinham aquela pia que eles passavam e as águas que eles se limpavam, mas agora é pelo sangue de Jesus. Mas eu e você precisamos nos purificar. Desde Levítico, a gente vai ver, Levítico 20 vai dizer, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor. Santidade, então, ele é para o corpo de Cristo. Porque nós podemos cair numa vala aqui, ao lermos o verso 30, dizendo, os sacerdotes se purificaram cerimonialmente. E a gente pode então entender que isso aqui é para liderança, né? Isso aqui é para os sacerdotes, né, irmã Cleide? Isso aqui purificação é coisa de pastor, é coisa de líder, é coisa de ministro da igreja. E eu não tenho medo de dizer que, sem dúvida, esses que assumem no corpo local, na igreja local, uma posição de liderança, isso inclui pastoreio, isso inclui toda a liderança, prestarão contas de forma mais severa diante do Senhor. Então, se nós temos assumido esse lugar de liderança, e você é líder nessa igreja, saiba, você prestará contas de forma ainda mais severa perante o Senhor. Mas não se limita a líderes, irmã Luciana, não se limita a pastores, porque o que a gente vê são pelo menos 3 camadas de purificação. A purificação ela passa pelos sacerdotes, mas aí os sacerdotes vão e purificam também o povo. E aí depois de purificar o povo, eles purificam também as portas e purificam também o muro. E quando a gente olha para esse texto, o que nós aprendemos, o que nós podemos aprender a partir dele, é que assim como os sacerdotes purificaram a si, já que Jesus Cristo morreu por nós, ele nos fez então sacerdotes para ele mesmo. É Pedro que vai falar que ele não fez o quê? Nação santa, povo adquirido por ele. Sacerdócio real. Então você é sacerdote do Senhor. Então você começa olhando para a sua purificação. Então purificação começa no âmbito individual. Você é responsável pela sua, assim como os sacerdotes eram. Mas ela não está limitada a esse lugar, porque eles santificaram também, ou purificaram também o povo. Não somos nós que vamos olhar para alguém e dizer, agora você é puro, segundo a minha palavra. Não é isso que eu estou falando. Mas que nós temos que cooperar como igreja, como corpo de Cristo, para a purificação do nosso irmão. Para dizer, meu irmão, se você está precisando, tem alguma área na sua vida que você está precisando, eu quero te ajudar a render essa área ao Senhor Jesus, a ser mais puro nessa área da tua vida.
Ao invés de apontarmos a impureza do irmão e darmos as costas, nós temos que apontar, mas para trazer para esse lugar de purificação. E aí, por último, nós temos portas e nós temos muros, Fernando. Porque a gente pode cair também numa vala que então isso trata-se de pessoas. Então, claro, obviamente que recursos pessoais são mais importantes do que recursos materiais. Mas como o pastor Edmilson falou, Deus usa os recursos materiais. Eles são meios de glorificar a Deus. Então, nós somos chamados no Senhor também para purificar não só a nossa vida, não só cooperar com a purificação do outro, mas para purificar os nossos bens também, os nossos recursos físicos e materiais também. Veja, o povo purificou porta. O povo purificou muros. Como nós temos dedicado essas áreas ao Senhor? Porque se nós dedicamos de fato nossa vida a Ele, todas as outras áreas da nossa vida devem ser feitas puras ao Senhor. Então procure-se, ou preocupe-se, na verdade, primeiro com a sua purificação. Coopere com a purificação do seu irmão. E não esqueça de consagrar e purificar as suas propriedades materiais para o Senhor. Quem é o dono de fato dos nossos bens? Porque toda vez que nós temos dificuldade de abrir mão de algo, a gente está declarando que aquilo é o nosso Deus, na verdade. A facilidade ou não de entrega de algo deifica ou não aquilo. Deu para entender? Não. Se eu tenho dificuldade de abrir mão de algo, é porque aquilo tem mais reino no meu coração do que o próprio Senhor em mim. E muitas vezes nós temos, Senhor, eu entrego minha vida toda para o Senhor. Mas essas áreas aqui, não. Isso aqui o Senhor não toca. Isso aqui eu vou dedicar só uma parte. Purifique-se. Ajude ao outro. E não esqueça de purificar os seus bens também, seus recursos materiais. Sua casa pertence ao Senhor? Eu estou falando da estrutura mesmo, tá? Porque a gente pode cair numa vala, não, isso é só matéria. É de fato, meu irmão. Mas por que não consagrar isso ao Senhor? Por que não consagrar esse prédio ao Senhor? Por que não consagrar seu carro ao Senhor? Senhor, é teu. Quando eu digo purificar, entregar, consagrar, eu estou dizendo isso. Senhor, é teu. É a mordomia, irmão Jefferson, como nós já falamos algumas vezes. Senhor, eu sou só mordomo. Então, mordomo, se o Senhor um dia pedir, eu quero entregar limpinho, purinho para o Senhor. Amém, meus irmãos? Essa narrativa, então, ela segue no verso 30. No verso 31, perdão, ele diz: ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita, até a porta do esterco. E aí ele faz essa narrativa aqui dessa caminhada. E aí, lá no verso 37, ele diz: a porta da fonte eles subiram à direita, diretamente aos degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi, até a porta das águas, ao leste. O segundo coro, então um coro saiu por um lado. Verso 38 nos diz: o segundo coro avançou no sentido oposto, e eu os acompanhei, eu, Neemias. Quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passamos pela torre dos fornos, até a porta larga, e aí ele começa a descrever essa passagem. Verso 40 ele diz: os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo, o que também fiz acompanhado da metade dos oficiais. Então o que acontece aqui? Eles agora não apenas purificam, mas agora eles dizem: nós vamos caminhar, isso é maravilhoso. Nós vamos caminhar pelo muro numa grande celebração. Se você ler, eu saltei alguns versos, mas se você ler, ele vai dizer: e os sacerdotes iam com trombetas, outros iam com instrumentos de corda, outros iam com símbolos sonoros. Havia uma grande festa, havia uma grande celebração. E a gente não pode esquecer que esse muro, essa muralha, que agora eles caminham, um dia era destruição. Um dia era ruína, um dia era nada. No capítulo 2 a gente vê Neemias chegando e com pouquíssimos irmãos seus, ele dá a volta para fazer uma espécie de vistoria nos muros, e ele faz isso à noite.
em silêncio. Ele diz, olha, eu não declarei a ninguém aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E ele vê os muros caídos. Essas portas que eu li algumas, mas você vai ver o relato das portas nessa narrativa. São as portas que no capítulo 3, quando a gente leu sobre a reconstrução do muro e das portas, nós vemos o povo o quê? Reconstruindo essas portas. Olha que maravilha. O que um dia era destruição, agora é motivo de celebração nas mãos do Senhor. E eu e você nunca podemos esquecer isso. Porque no tempo da destruição, nós somos tentados a clamar ao Senhor. E no tempo que está tudo pronto, a gente é tentado a voltar à vida e dizer, na próxima eu volto para o Senhor. Não, é quando os muros estão prontos mesmo na nossa vida, é quando as coisas estão bem mesmo nas nossas vidas, que nós temos que ainda mais celebrar ao Senhor, festejar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Que nunca falte celebração nos nossos lábios. Porque dedicação ao Senhor, ela começa na purificação, e foi isso que vimos no começo, mas ela nos empurra, ela nos leva a esse lugar de celebração. Celebração, nós precisamos ser um povo que celebra. A gente estava cantando aqui o Firm Foundation, e aí tem a parte que a gente canta que é You Never Let Me Down. E talvez nós podemos ser tentados, e era isso que Deus estava ministrando no meu coração enquanto a gente cantava, talvez nós podemos ser tentados, então vai ser tudo bem o tempo todo. Se Ele nunca vai me abandonar, se Ele nunca vai me deixar fraquejar, cair, se é que a gente pode traduzir assim essa expressão, então minha vida com o Senhor vai ser sempre de muros erguidos. O que Ele diz na sua palavra, e o que ao cantar essa parte eu entendia do Senhor, é que, Senhor, ainda que eu esteja prostrado, o Senhor nunca vai me deixar nesse lugar. O Senhor sempre tem uma mão estendida para dizer, seus muros não vão ficar destruídos. Eu tenho para você planos de paz. Era em Jeremias que ele liberava essa palavra, quando previa essa destruição de Jerusalém, dizendo, eu sei os planos que eu tenho para vocês, e são planos de paz. Então é nessa hora que ele está olhando para mim no chão, caído, prostrado, dizendo, mas eu nunca vou deixar você nesse lugar, eu sei os planos que eu tenho para você, são planos de paz, são planos de bondade, são planos de prosperidade, vem meu filho. E esse lugar que nós precisamos encontrar celebração constante, porque nós não celebramos conforme as circunstâncias, mas conforme a fé, a certeza de que essa mão estendida do Senhor vai nos alcançar. Mesmo no meio dos muros destruídos, a gente tem a certeza que um dia Ele vai nos resgatar. Ele vai nos arrancar e dizer, eu vou erguer esses muros, eu vou erguer a sua vida. Agora, dedique-se a mim, purifique-se e celebre. Em Neemias 8, quando nós líamos que o povo começou o ano e eles pediram a lei de Moisés. Lembra que eles passaram a manhã toda lendo a lei? E aí eles descobrem a festa dos tabernáculos. Nesse momento, se você não lembra, em Neemias 8, vai dizer que eles começam a ler a lei do Senhor. E aí eles começam a chorar. Eles começam a prantear. E aí entra Esdras, entra Neemias, vai dizendo, ei, esse dia ele é consagrado ao Senhor. Ricardo. Aí ele diz assim, alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, circunstâncias nunca foram a nossa força. Se circunstâncias nos levar, se circunstâncias conduzir a nossa vida, a gente vai viver nessa onda de maré, vai e volta e não sai do lugar, porque você é empurrado por situações, por pessoas, por notícias, por manchetes, e eu e você não somos levados nesse lugar. Nós temos que dizer, Senhor, as circunstâncias não são fáceis, mas eu conheço o Senhor, e a alegria do Senhor que é a minha força. Quando eu estava cantando, e de novo essa parte da canção ficou muito na minha mente, eu fiquei pensando em Daniel, se ele fosse cantar isso, Senhor, you never let me down, lá na cova, mas não é aqui.
José, abandonado pelos irmãos. You never let me down. Nós poderíamos olhar Silas, Paulo, nós poderíamos olhar os apóstolos que morreram por amor ao Senhor Jesus. Todos eles, que as circunstâncias diziam, o Senhor não está contigo. Só que eles diziam, eu sei a quem eu tenho servido, e eu sei que Ele never let me down. Essa segurança que nós temos que ter, meus irmãos, por isso que a nossa vida ela tem que ser de celebração. Quando o povo anda, ele anda dentro daquilo que era destruído. Eles devem olhar para as fotos e dizer, eu reconstruí isso, o Senhor me permitiu reconstruir isso. Nesse dia foi o dia que Sambalate se levantou contra nós, mas nós fizemos, e o povo vai junto naquela muralha, cantando, celebrando, adorando ao Senhor. Onde está a nossa celebração? Onde está a nossa adoração? Não é errado, não entendam o que eu estou falando, não é errado a gente se lançar ao Senhor dizendo, Deus está difícil, eu estou chorando, não é errado, você não tem que se fingir forte demais, porque Neemias já nos ensinou isso. Quando ele se humilha, ele se lança diante do Senhor. É errado nossos lábios calarem, porque isso mostra uma desconfiança do que Deus pode fazer, e nós confiamos que Ele pode fazer. Agora, se Ele vai, se Ele quer, é outra coisa, mas nós confiamos, Senhor, o Senhor pode. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa celebração. O povo andava sobre um muro que um dia foi destruído. E agora eles celebram. O salmista vai dizer no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confie nisso. Tiago 1:2 vai dizer, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, Tiago 1:2, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Verso 42, nós paramos no 40, vem comigo no 42. Além de Maazeias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão, Ézer, os coros cantavam sobre a direção de Jezraías. E naquele dia, verso 43, contentes como estavam, amém? Ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres, as crianças também se alegraram, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Isso é maravilhoso. Essa ideia de poder ser ouvido de longe, na expressão do original é, eles se fizeram ouvidos de longe. Porque é diferente a gente pensar, eles ouviram de longe, parece que não havia, talvez foi fruto só da quantidade, do volume de pessoas. Não. Eles se fizeram ouvidos, a expressão original, eles causaram esse efeito de serem ouvidos de longe. Eles tinham intencionalidade, eles estavam dizendo, com todo o meu fôlego, eu vou cantar, com todo o meu fôlego, eu vou celebrar. Eu quero mesmo que os outros escutem. E nós não podemos esquecer do que vivemos no domingo passado, quando as crianças, quem lembra as crianças cantando? Criança cantando é maravilhoso. Porque elas não têm receio. Tom, não existe. Tom para elas, o que é tom? Tom é o tom do grito. Não existe. E elas cantavam, a igreja toda conseguia ouvir. A despeito do ministério tocando. A despeito das nossas vozes cantando. As crianças se fizeram ouvidas. Essa é a nossa intencionalidade. É assim que nós devemos celebrar o Senhor. Senhor, eu quero que os outros ouçam a minha celebração. Porque a celebração ao Senhor, ela tem esse aspecto particular, individual, claro que tem. Como eu e você temos celebrado ao Senhor no nosso dia a dia. Mas a celebração era um testemunho poderoso também para o outro.
ouviram-se sons de Jerusalém. O que está acontecendo naquela cidade? Os muros poderiam ser um belo anúncio já. De longe ver, nossa, os muros lá estão tão lindos. Mas não, o povo disse, nós vamos ser conhecidos aqui por um povo que celebra. Um povo que celebra. Que Deus nos abençoe, que Deus nutra o nosso coração com essa intencionalidade de dizer, Senhor, eu quero ser ouvido, minha celebração, eu quero que ela alcance outros, porque ela é uma proclamação, ela é para além de uma celebração comum, ela é uma proclamação dos teus feitos. E é maravilhoso quando ela acontece por fé, Mauro. Antes da gente ver o Senhor agir, nós já celebramos o que Ele pode fazer. E aí é que essa hora que confunde o mundo todo. Que paz é essa? Que alegria é essa? Mas não faz sentido. Realmente não faz, porque eu vivo por fé e não por vistas. Que nós possamos ser conhecidos como um povo que celebra. Talvez se a gente parar essa semana, ou parar hoje para pensar na nossa semana, o que mais a gente celebrou nessa semana? Qual foi a sua maior alegria dessa semana? Qual foi aquilo que você mais abriu a voz para dizer, nossa, isso aqui eu festejei demais? Foi algo relacionado à proclamação da grandeza de Deus? Deus arrancou de você esse louvor, essa celebração, dizendo, eu quero que os outros escutem mesmo. E por que você está assim? Porque Deus é fiel. Se a gente parar para pensar nessa semana, o que nos causou mais celebração? O que a gente celebrou mais? Em nome de Jesus, que tenha sido uma bênção espiritual sobre nossas vidas. Verso 43 a gente já leu, mas ele não fala só de alegria. Ele diz, naquele dia, contentes como estavam, e aí ele vai falar várias vezes essa expressão, alegria, alegria, alegria. Ele diz, eles ofereceram grandes sacrifícios. E aqui entra o início e o fim do que a gente está falando. Afinal, dedicação, ela começa nessa purificação, da gente dizer, isso aqui é santo para o Senhor, é separado para o Senhor. Passa por esse lugar de celebração, dizendo, Senhor, minha vida é do Senhor, por isso eu vivo para celebrar o Senhor. E ela volta para esse lugar, não só de dizer que é santo, mas dizer, Senhor, te pertence isso aqui. Afinal, isso aqui é dedicação, é entrega. Dedicar é entregar. Nós dedicamos crianças ao Senhor. Nós apresentamos ela ao Senhor, dizendo, Senhor, pertence ao Senhor. E aí, como é que essa celebração termina no capítulo 12? Ela termina com grandes sacrifícios. Se a gente for ler o restante do capítulo, a partir do verso 44, diz, naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos que se recebiam contribuições gerais. Os primeiros frutos, os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei, para os sacerdotes, para os levitas. E de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao Senhor. E o ritual de purificação, dos quais também participavam cantores, porteiros, de acordo com as ordens de Davi. Verso 47. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente a outros levitas. E os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. O verso 44 vai nos dizer que eles precisavam encarregar pessoas, porque iam receber as primícias, os dízimos. O verso 43 nos diz que eles apresentaram grandes sacrifícios. O verso 47 nos diz que cada um em Israel, ou todo Israel, contribuía com ofertas diárias. Isso não foi um momento na vida do povo, mas aquilo foi a restauração de uma prática de dedicação do povo, porque a dedicação ela é diária, ela não pode ser dominical, ela tem que ser diária. E aí o pastor Edmilson leu o texto, e é maravilhoso a gente pensar nisso para além dos nossos recursos, incluindo também os nossos recursos, porque Deus ama quem dá com alegria. Trazendo para a nossa aplicação hoje, Deus ama quem
dedica com alegria. Não por força, ele fala, não por obrigação, não por constrangimento. Ou seja, nós não temos que servir a esse Deus, dedicar a nossa vida a esse Deus, dedicar os nossos bens a esse Deus, com medo da mão dele, por obrigação, porque a vida está chata e a gente precisa dele, mas a gente precisa fazer isso com alegria. O que ele te pedir hoje, você tem que dizer, Senhor, está aqui. E com alegria. Porque se a gente não puder entregar para ele com alegria, é melhor nem pedir para ele. Se a gente não puder devolver ao Senhor, nem peça, Senhor, não me dá porque eu não tenho capacidade de te honrar com isso. É maravilhoso quando a gente pensa, em quarta-feira presencial a gente falou um pouco sobre isso. Ana humilhada, e aí ela ora por um filho, e aí na sua oração ela já diz, mas Senhor, se o Senhor me der, eu já vou te entregar. E aí quando ela de fato recebe, passou o período, quando ela pôde desmamar, o que ela faz? Está aqui, Senhor. E nós encontramos no capítulo 2 de 1 Samuel 1, essa oração de Ana. 1 Samuel capítulo 2 é a canção de Ana. Ela diz, a minha alma exulta no Senhor. A minha alma se alegra no Senhor. A minha alma tem prazer no Senhor. Porque ele viu a necessidade da tua serva e ele atentou para a sua necessidade. Só que ela entregou o filho pedido para o Senhor. Agora, não dá para a gente imaginar que uma mulher dessa entregou com tristeza. Alguém que ora e celebra assim, ela entregou o seu filho Samuel, e Samuel é o Senhor ouve. Samuel significa o Senhor ouve, o Senhor me ouviu. Só que, Ana, o Senhor ouviu também seu compromisso com o Senhor. O Senhor não ouviu apenas o teu pedido, mas Ele ouviu também o teu compromisso. E ela entrega o filho ao Senhor. Meus irmãos, o que Deus tem nos dado, o que nós temos dificuldade de render ao Senhor. De dedicar ao Senhor. Ele nos chama para viver uma vida de dedicação. Esse povo um dia estava com os muros caídos. Capítulo 1 de Neemias, nós vimos então, chegando para Neemias e dizendo, Neemias, o povo está oprimido, os muros estão caídos, Deus reconstrói tudo isso. E agora eles estão dizendo, mas Senhor, a gente não reconstruiu para a gente viver ao nosso bel prazer. Isso aqui está estruturado para que a gente possa viver para a tua glória. E aí essa prática então é retomada de ofertas diárias, de sacrifícios diários, de rendição diária. E nós temos a segurança de fazer isso porque Deus fez isso por nós. Romanos 8, 32, talvez é um dos textos que eu mais gosto, diz, aquele que nem o seu próprio filho poupou, como não nos dará, juntamente com ele, ou seja, juntamente com o filho, todas as outras coisas. Quem comprou essa briga primeiro foi o próprio Deus. Ele disse, eu sacrifico, eu dedico, eu entrego. Então você e eu temos que só olhar para o que Deus já fez por nós e dizer, já ganhamos a salvação. Como Ele nos dará também, juntamente com Ele, todas as outras coisas. Senhor, minha vida é do Senhor. Minha casa é do Senhor. Meus filhos são do Senhor. Meu trabalho é do Senhor. Essa igreja é do Senhor. O ministério é do Senhor. Meu casamento é do Senhor. Minha conta é do Senhor. Meus investimentos são do Senhor. Meu status é do Senhor. Pode botar tudo que você quiser. Cada área da minha e da sua vida. Dedique ao Senhor, meu irmão. E confie. Não existe nada destruído que Deus não possa reconstruir. Agora, quando Ele reconstruir, não esqueça de dedicar ao Senhor. Foi isso que o povo um dia fez com os muros. É isso que eu e você precisamos fazer com os nossos muros. Se um dia tinham áreas da minha e da sua vida que
nós estávamos como a cidade de Jerusalém, destruídos. E Deus está te reerguendo. Não se apoie na sua própria força. Diga: Senhor, eu dedico isso ao Senhor. Eu queria, através dessa palavra, nessa manhã, te convidar a essa reflexão. O que eu tenho de fato dedicado ao Senhor? E como tem acontecido essa dedicação? Com purificação, com pureza, com celebração, com alegria, com sacrifício. Vai doer mesmo, vai ser sacrificial, mas é para o Senhor. Isso tudo envolve a dedicação. Como você tem se dedicado ou dedicado a sua vida e as áreas da sua vida ao Senhor? Que nós possamos orar sobre isso, que nós possamos ser fortalecidos através disso. Ele nos chamou para viver uma vida para Ele e nada mais. Isso envolve dedicação completa. Hoje é o dia, meus irmãos. Não adie, não espere. Não espere. É o tempo que se chama hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que um dia alguns podem buscar, mas o tempo não é mais de achar. Então busque enquanto se pode achar. Que Deus ministre ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.